Vamos relembrar um pouquinho o caso. Foi um caso de sequestro que durou aí 100 horas, e não 100.000 horas, como eu disse, né? Alguns dias, né? Então, ele entrou no apartamento da namorada, ex-namorada, tinha uma briga ali, né, de casal, um crime passional, obviamente. Para nós falar sobre esse tema, né? Vou abrir essa questão falando da questão da violência contra nós mulheres indígenas. É histórico isso e para nós assim, ele vem desde o momento quando fala que a minha bisavó foi pega a laço, a minha bisavó foi pega com cachorro. Para nós isso já retrata que muitas das nossas bisavós elas acabaram sendo, né, pegas nos laços, pegas com cachorro, foram estupradas e foram mortas, né, nesse processo. Então isso é muito forte, esse histórico, né, para nós. Mas hoje ele continua acontecendo, tanto fora quanto dentro das nossas aldeias, né. A lei do feminicídio de 2015, ela traz uma alteração nos crimes contra a vida, né, no crime de homicídio, onde ele vai estabelecer as qualificadoras do matar alguém quando se trata de uma vítima, mulher, de violência doméstica ou uma vítima de feminicídio em razão da misoginia. Né? São dois tipos estabelecidos nessa alteração de crimes que já existiam na nossa sociedade. Né? Então, o que a lei traz é um benefício de tirar da invisibilidade crimes que sempre aconteceram. A ideia, né, da pesquisa surgiu ainda em 2020, durante a pandemia, quando a gente observava, né, um aumento dos casos de violência durante o período da pandemia e também, né, o fato de que Santa Catarina é um dos estados em que mais se mata mulheres no Brasil. Falar da violência é bastante dolorido para nós, porque a gente mora num espaço onde a gente mora distante das pessoas. Quando a gente mora no urbano, na cidade, as pessoas moram pertinho umas das outras.
E quando acontece casos de violência, que não são poucos que acontecem no campo, a gente é sozinha. A gente fica num espaço onde não dá para pedir socorro porque ninguém ouve a gente gritar. E o feminicídio, ele tem acontecido muito no campo, mais do que na cidade. E no campo é muito dolorido quando a gente vê na televisão a cobertura, que quando a gente ouve as pessoas dizer, mas o que ela fez para merecer isso? Como se toda a culpa ainda fosse da mulher. Na sociedade que a gente quer! Basta violência contra a mulher! Tem uma visibilidade importante, né, das notícias sobre feminicídio. Isso é um aspecto importante, noticiar, dar visibilidade para os crimes, né, para que suscite algum tipo de discussão do problema público das violências, né, as violências de gênero que estão na base desses crimes. Um outro aspecto importante também é o próprio uso do termo feminicídio a partir, principalmente do ano de 2019. Né? Isso é um outro aspecto importante também, porque acaba né, colaborando para um aprendizado social, né, tanto por parte dos jornalistas quanto da sociedade em geral. Né? Um aspecto negativo que a gente observa é que a cobertura ela ainda está muito limitada ao crime em si. O que a gente percebe é que as fontes acionadas, né, para essas matérias são muito as fontes oficiais, né? Acaba que a cobertura ela foca muito no crime, como você mencionou, e aí quem vai falar são delegados, são advogados, né, são a polícia civil, a polícia militar, às vezes mencionada de forma muito genérica, né, porque o interesse é realmente no episódio, naquilo que aconteceu. E isso empobrece muito, né, a cobertura. A gente percebe que, enfim, como as falas são limitadas, também o boletim de ocorrência, né, parece que é só aquilo ali que interessa. Aquele episódio que aconteceu naquele momento, o crime, mas o desdobramento e principalmente, né, os motivos, as causas, os elementos estruturais que estão presentes na sociedade e que levam àquele crime, isso a gente vê que ainda é pouco explorado, né? E também me surpreende um pouco, exatamente nessa questão de quais são as fontes recorridas, é que uma das fontes, né, um grupo que deveria ser ouvido porque tem uma trajetória de estudos de análise que são, né, as feministas, o movimento feminista, os núcleos de gênero que estão dentro das universidades, que estão há muitas décadas estudando, né, e isso que seriam fontes extremamente especializadas para discutir os feminicídios enquanto algo muito mais complexo, né, do que simplesmente um caso de polícia, elas são deixadas de lado nessa cobertura. E continua não procurando entender e denunciar as responsabilidades do Estado, das políticas públicas para proteger as mulheres, né, responsabilizar os criminosos, e também a responsabilidade da sociedade para prevenir, para evitar esse tipo de crime. Então, eu penso que um grande desafio que nós temos hoje para melhorar a cobertura da imprensa é, além de sair da abordagem policial, né, sair da simples reprodução do boletim de ocorrência, para uma cobertura mais investigativa, mais crítica, que analise o contexto, né, do crime e que aponte também as falhas do Estado. E um desafio maior ainda para a imprensa é como denunciar as falhas do Estado
sem fazer cair no descrédito os serviços de atendimento às mulheres vítimas que estão disponíveis hoje. Das mais de 800 matérias jornalísticas que a gente analisou, cerca de 182 matérias se tratavam de matérias gerais, que não tratavam de crimes específicos de feminicídio. Nesse material, a gente tinha uma grande expectativa que, por serem matérias que tratavam da temática geral de violência de gênero, violência contra a mulher, a gente fosse encontrar um aprofundamento da temática, né? Então, a gente observou nessas matérias o que motivava elas. Eram dados gerais da Secretaria de Segurança Pública, Atlas da Violência, a questão das datas, né, 8 de março, movimentos feministas, né, que faziam algum movimento em relação à questão de desigualdade de gênero. E a gente observou que, embora esses temas sejam temas que motivam a dialogar e problematizar sobre isso, a gente não encontrou uma problematização da violência, né, do problema público da violência de gênero contra a mulher que gera feminicídio. E também, de acordo com essas falas todas que aconteceram, a gente percebe que essa questão do jornalismo ser sempre tratado pontualmente pelos fatos e não pela problemática, ele não permite que a gente possa ter a profundidade que precisa para tratar dessa questão, porque são muitos marcadores sociais assim que se atravessam nessas questões. Questão de gênero, questão de raça, questão de classe, questão territorial, de idade também, geração. Então, são muitas questões que precisam ser tocadas para a gente conseguir entender essa problemática. E com o jornalismo sendo construído dessa maneira factual, a gente não consegue fazer isso. Nós, assim, existe dois tipos dessa questão, dessa violência. Porque, primeiro, quando é questão indígena, ele não é levado como feminicídio, como assassinato, não é considerado crime, né? Geralmente as pessoas alegam que isso é questão cultural ou simplesmente deixam acontecer, né? Então, assim, para nós ele é muito mais violento. Eu, assim, não estou desmerecendo, dizendo que não é violência, né, em outros meios, né? Mas para nós a gente tem que lidar com essa questão de ser um povo específico, né, um povo indígena, e também de esses casos não serem considerados crimes, né, cometido tanto pela sociedade de fora, mas entre nós mesmos, dentro da nossa sociedade indígena, né? Costuma se chamar dentro do movimento de transfeminicídio, por N questões. Uma, porque a gente precisa separar esses dados para que não haja uma confusão e que a gente também consiga criar um relatório para que a gente possa estar expondo realmente como que funciona a violência de travestis transexuais. Quando a gente vai falar sobre transfeminicídio, a gente está falando sobre uma nomenclatura que ela vem sendo organizada pelo próprio movimento social de travestis transexuais a nível nacional. Quando a gente começa a questionar sobre essa nova nomenclatura, é porque os dados de travestis e transexuais eles começaram a ficar apagados, porque simplesmente eles eram jogados, né, nos mesmos dados de mulheres cis vítimas de violências. E a gente identificou 3 categorias, né? 3 fatores principais aí que fazem as vítimas receberem mais atenção depois da morte. Porque a gente percebe que a maioria das matérias, aliás, a maior parte dos casos tem 1, 2 matérias, raramente passam de 3 matérias. Mas alguns casos fogem muito da curva, né? Eles extrapolam muito esse número. E aí o que faz com que esses casos, essas mulheres tenham uma maior cobertura pela imprensa, né? E aí a gente identificou esses 3 fatores. A brutalidade do crime, né? Então, assim, características do crime em si. A mobilização da comunidade. Então,
se a gente tem aí uma revolta muito grande na cidade, nos familiares, né, no lugar onde ela trabalhava, esse caso recebe mais atenção. E a posição social da vítima, né, que eu acho que dialoga muito com o que a gente já trouxe aqui, que são mulheres de classes sociais mais altas, que moram em territórios reconhecidos como bairros, como regiões de elite, ou que, né, trabalham em alguma profissão que é reconhecida por ter mais status, né? Então é uma médica, é uma advogada. Essas mulheres acabam tendo, quando elas são mortas, elas acabam recebendo mais atenção. Para as mulheres negras, né, pensar esse lugar que é o feminicídio, que é o lugar da morte, né? Talvez a gente tenha que dar alguns passos atrás, pensando na história que a gente já conhece do Brasil, que é, né, o tráfico de pessoas negras, mas a maneira como que o Brasil se comporta ao lidar com os corpos dessas mulheres negras, né? Então, desde o período escravagista, a gente percebe que elas são tidas como objeto, e um objeto no âmbito de pensar a questão financeira, mas também a questão sexual, né? E se a gente for olhar os números do feminicídio, e aí, voltando também à grande questão do tema, que a televisão, né, os meios de comunicação não dão a ênfase, que a questão do feminicídio é racial também. Porque se nós morremos mais, é porque essas mulheres estão muito além daquilo que a política pública pode oferecer, né? Que são bons empregos, bons salários, boas casas, boa educação para ela e para os seus filhos. Tem um outro aspecto que a gente notou na nossa análise em relação aos filhos das vítimas, né? A gente notou bastante que os filhos estão envolvidos direto ou indiretamente nos crimes, nos episódios de feminicídio. Então, a gente observa, por exemplo, os filhos que encontram as mães mortas, né? Os filhos que vão pedir ajuda porque vê o episódio de violência, de agressão, então eles vão até os vizinhos, eles ligam para a polícia. A gente vê os filhos também sendo mortos pelos agressores, normalmente pais, padrastos. A gente vê... E aí a gente não vê, né, que é o que a Jéssica falou, que o que acontece com os filhos que sobrevivem a esse círculo de violência, porque eles também estão participando desse círculo de violência, né? Depois que a mãe morre, que é morta, né? Para onde vão esses filhos, né? Há uma atenção especial, o jornalismo ele não procura problematizar essa questão. Seria de muita importância ter um debate sobre essa questão junto com a notícia, porque não dá para aceitar. Não dá para aceitar nossas mães sendo mortas, deixando as filhos, né? Nossas moças, às vezes umas meninas novas aí. Então, eu acho que os meios de comunicação também têm que ser mais capazes, né, de fazer esse diálogo com a sociedade na questão do feminicídio. A grande maioria são homens. Os nomes desses agressores normalmente não aparecem, ou porque o repórter não quis mencionar, ou talvez por questões jurídicas, porque a polícia ainda considera como suspeito. Tem uma questão também que entrou em vigor a lei de abuso de autoridade. Em algumas matérias essa lei é mencionada, então o repórter não cita nem o nome da vítima, nem o nome do agressor. Idade, profissão também desses agressores, também isso não aparece. Alguns casos ganham relevância assim, quando envolve a vítima, tem foto da vítima, e aí também se explora a imagem do agressor, com uma foto de redes sociais. Normalmente, quando tem fotos, assim, são muito poucas matérias com fotos dos agressores, normalmente eles estão chegando na delegacia, por exemplo, acompanhado de advogado, ou então sentado no banco dos réus, normalmente de costas, muito longe. Eu comecei a me interessar pela temática da vítima de feminicídio justo a partir de uma matéria que eu li no jornal, uma notícia que eu li no jornal na região onde eu trabalhava, que noticiava a morte de uma mulher que tinha tido o seu corpo enterrado na horta. Enfim, o corpo foi encontrado na horta alguns dias depois do desaparecimento dela. E me chamou a atenção porque na notícia
estava mais explícita a motivação para a morte, para que aquele autor tivesse matado aquela mulher, do que o fato de ser mais um feminicídio executado de maneira terrível na cidade. A notícia dizia que uma mulher tinha sido morta, tinha sido encontrada na horta e que o marido tinha confessado o crime e justificado que a matou assim que viu o amante dela saindo pela janela. E isso tomava mais espaço da notícia do que qualquer coisa, né? A justificativa, a voz dada para aquele autor de violência. O jornal, naquele momento, deu espaço para a fala de uma pessoa que foi violenta, que cometeu um crime bárbaro, para desqualificar a imagem de uma pessoa que nem mesmo está ali para se defender. Fiquei bastante incomodada com a forma como aquela notícia chegava para mim. E aí que eu comecei a me interessar por quem é esse sujeito vítima de violência, no caso específico o feminicídio, mas pode ser de qualquer violência, a gente pode estar falando de uma adolescente vítima de violência sexual, não é diferente. Sempre há uma tentativa de desqualificação desse lugar de vítima. O lugar de vítima é o tempo todo posto em xeque. Bom, eu acho que hoje a gente pode pensar num recorte entre dois tipos de mídia, né? Uma grande mídia machista e misógina que trata ainda a mulher enquanto vadia e honesta, né? Existe aí ainda uma pauta que trata sempre da moral sexual da mulher, né? Então, quando crimes como feminicídios, até os crimes sexuais, quando acontecem, existe uma tendência de culpabilização da vítima muito forte. E há aí já um ascenso de uma mídia lidando com o direito das mulheres de uma forma justa, de uma forma respeitosa, né? E, principalmente, nesses casos, nunca culpabilizando a vítima pela violência que sofreu. Eu sei, claro, muitos jornalistas têm muito trabalho, eles são forçados a fazer aquilo que o patrão manda, que o chefe da redação está pedindo, mas ele tem que ter um olhar também que ele está fazendo uma cobertura de um espaço onde as mulheres vivem. A pessoa ela tem que ter esse entendimento de que no momento que ela vai sentar, primeiro, ela deveria ter uma responsabilidade social, porque o que ela deixa ali no texto vai influenciar muitas e muitas outras pessoas. Isso é um primeiro ponto. Às vezes a gente não percebe o quão a gente pode fazer indiretamente uma violência para outras pessoas através de uma matéria que para nós poderia parecer até uma bobagem que a gente está escrevendo ali na hora, mas que aquilo ali pode repercutir na vida de outras pessoas, levando elas à transfobia, levando à LGBTfobia no geral. Nós também percebemos que ainda hoje faltam notícias, faltam matérias que indiquem canais de denúncia, saídas para as mulheres que são vítimas de violência, né? Então, falta essa prestação de serviços, esse trabalho do jornalismo de informar a população sobre os serviços disponíveis para as mulheres que estão sofrendo violência ou para quem testemunha, quem acompanha uma familiar, uma amiga que está vivendo essa situação. Mas eu acredito muito nessa questão do direito, né? Essa questão do direito dessa ferramenta, né, que são as câmaras, que esse veículo, né, que move para ir até os locais, para fazer a cobertura, para trazer a imagem, para cobrir, né, trazer a voz daquela pessoa ou daquela família ou daquela sociedade que está passando por essa situação, né, que seja de fato algo verdadeiro e sério, né, que não seja simplesmente para uma profissão que eu vou pegar e fazer cobertura ou fazer uma encomenda de um trabalho, de uma matéria, né? Porque isso, às vezes, acontece que a gente coloca toda uma sociedade num risco maior quando a gente não faz as coisas com responsabilidade, né?
a gente pode colocar mulheres, famílias, crianças e até um povo, no caso de nós, povos indígenas, num risco, né, de, ao invés de segurar esses ataques, num risco de muito mais ataques e até de extermínios, né? Então a gente precisa fazer isso com responsabilidade e ser verdadeiro nisso, né? Então tem uma série de pautas que poderiam ser feitas, que poderiam ser desdobradas a partir de um caso desses, justamente para evitar que outros casos aconteçam, né? E acionar fontes, por exemplo, autoridades públicas, governantes, gestores públicos, como nós já falamos, que precisam dar respostas a isso, né? É preciso ações políticas que, embora a gente tenha avançado também, é preciso reconhecer isso, né? Temos avançado, sim, fruto de todo esse esforço, desses movimentos, desses atores todos envolvidos, temos avançado, mas ainda tem uma série de ações que precisam ser feitas para que as mulheres tenham esse direito fundamental assegurado, que é o direito à vida.